Oi pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Gabriel e hoje eu estou vindo aqui para falar com você sobre a nossa necessidade de arrependimento. Paulo vai nos ensinar lá no livro de Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. João, na sua primeira epístola, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso e a palavra dele não está em nós. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 9, vai dizer que o Senhor ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essas palavras nos ensinam que o chamado do arrependimento alcança todos os homens. Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso problema com Deus não está no pecado que eventualmente nós cometemos. O próprio João vai dizer que se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. O nosso problema com Deus consiste na dificuldade que muitas vezes nós temos de nos arrepender. O autor de Hebreus, no capítulo 12, vai nos orientar a não sermos profanos nem impuros como foi Esaú, que desprezou as promessas de Deus e depois, querendo herdar as bênçãos, foi rejeitado porque não encontrou lugar de arrependimento. Essa palavra está nos ensinando que o Senhor ele despreza, rejeita um coração impenitente daquele que não se arrepende. Ao passo de que, como diz Davi no Salmo 51, o Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito e arrependido. Essas palavras nos ensinam que o Senhor não tem dificuldade alguma em perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. Jesus vai falar no Evangelho de João, no capítulo 6, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o arrependimento não é uma decisão isolada ou pontual do início da nossa conversão, mas ele precisa ser compreendido como uma necessidade de frutificação constante durante toda a nossa caminhada com o Senhor. E é sobre essa frutificação que eu quero falar com você. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, alguns homens chegam para Jesus para lhe informar que Pilatos havia matado alguns galileus e usado o sangue deles em sacrifícios. Jesus então pergunta àqueles homens: por acaso vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Ou vocês acham que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? O próprio Jesus responde que não. E ele ainda diz para aqueles homens: se todos vocês não se arrependerem, igualmente perecerão. Logo em seguida, Jesus conta uma parábola de um homem que era dono de uma vinha. Uma parábola que, aparentemente, não tem nada a ver com o assunto arrependimento. Um homem que era dono de uma vinha e havia na vinha dele uma figueira que não dava frutos há cerca de 3 anos. E o dono da vinha pediu ao seu viticultor que arrancasse aquela figueira, que ela estava ali ocupando um espaço inutilmente. E aquele viticultor então pediu para o seu senhor para deixar aquela figueira ali, ainda aquele ano, porque ele iria cavar em volta dela, colocar estrumes. E se a figueira não desse fruto naquele ano, ele iria cortá-la e lançá-la fora. O que Jesus estava ensinando para aqueles homens, além da necessidade de todos eles se arrependerem, era da necessidade deles darem frutos de arrependimento. João Batista, quando anunciava o batismo do arrependimento, ele também falava sobre esses frutos. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler que João ensinava: produzir, pois, frutos que sejam dignos de arrependimento. O machado já está pronto, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Fica evidente o rigor que o Senhor tem em relação àqueles que não frutificam. Os apóstolos também ensinavam sobre a necessidade dos frutos de arrependimento. Lá no capítulo 26 do livro de Atos, no versículo 20, quando Paulo ensinava em Damasco, em toda a Judéia e em Jerusalém, ele disse: eu anunciei para que se arrependessem e se convertessem, praticando obras dignas de arrependimento. A palavra deixa bem claro que existe uma necessidade de frutificação constante durante toda a nossa jornada com o Senhor. Mas precisamos entender como que nós daremos esse fruto. Esse fruto não vem de nós, esse fruto vem do Senhor. Quando João Batista anunciava o arrependimento,
Ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Perceba que o arrependimento, nas palavras de João Batista, essas palavras também estão no livro de Isaías, é a preparação do caminho do Senhor até nós. Nós receberemos o reino por meio do arrependimento. Por isso que João Batista e Jesus pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que o reino é o Espírito. Jesus disse que se disserem que o meu reino está ali ou aqui, não acreditem. O meu reino estará dentro de vós. Nos tempos em que Pedro pregava o evangelho do reino, lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler que cerca de 3.000 homens se converteram. E eles chegaram a Pedro e perguntaram: e agora? Depois de terem ouvido o evangelho, o que nós faremos? Pedro respondeu a eles: arrependei-vos, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados e recebereis o Espírito Santo. O que Pedro estava dizendo para aqueles homens é que através do arrependimento eles não só seriam perdoados dos seus pecados, mas que também receberiam o Espírito Santo, receberiam o reino de Deus. Nós sabemos que nós só recebemos o Espírito porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Nós não teríamos o Espírito, nós não seríamos santificados, nós não receberíamos toda a sabedoria de Deus e muito menos seríamos capazes de praticar frutos de justiça. Nós só recebemos o Espírito porque Jesus ressuscitou e rogou ao Pai. O próprio João Batista profetizou: eu batizo com água para a remissão do pecado, mas virá outro, que é Jesus, e vos batizará com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que a frutificação é um processo operado pelo Espírito Santo. Se nós formos olhar as árvores naturais, nós vamos perceber que existe um processo muito claro, que começa na raiz, quando ela capta do solo os nutrientes. Esses nutrientes são levados pela seiva, que é um líquido que espalha esses nutrientes captados pela raiz por toda a árvore. E a partir disso, aquela árvore se torna apta para frutificar. E é exatamente esse processo que a palavra revela sobre nós em relação à frutificação do Espírito, os frutos do arrependimento. Nós vamos ler lá em Romanos, no capítulo 11. Paulo vai dizer que nós éramos como ramos de uma oliveira brava, que fomos enxertados no Senhor e nos tornamos participantes não só da raiz, mas também da seiva. Jesus vai ensinar lá no Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Lá no Salmo 92, o salmista vai dizer que aqueles que foram plantados na casa do Senhor, até mesmo na sua velhice, produzirão muitos frutos e serão cheios da seiva do Senhor. Vamos lembrar da parábola que Jesus conta àqueles homens, sobre aquela figueira que não dava fruto há 3 anos. O que o viticultor pediu para fazer? Pediu para cavar em volta dela e colocar estrume. Ele conhecia o processo da frutificação. Ele sabia que se houvesse nutrientes suficientes no solo, aquela figueira, a raiz daquela figueira, iria captar esses nutrientes que seriam levados pela ceifa. E ainda naquele ano, aquela figueira daria fruto. Uma coisa que nós precisamos entender: Jesus é o nosso viticultor. Ele é a palavra, ele é o nutriente que nós precisamos para frutificar. O Espírito Santo é a ceifa, é aquele que conduz esse alimento, esse nutriente, até nós, nos capacitando, nos tornando aptos a dar esses frutos de arrependimento. O que nós aprendemos com essa palavra até aqui: o arrependimento é um chamado que alcança a todos os homens. A necessidade de frutificação, de darmos frutos de arrependimento, o processo da frutificação. E nós também aprendemos que o Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito e arrependido. O Senhor não tem dificuldade nenhuma em nos perdoar. Uma coisa que nós precisamos aprender sobre o pecado: ele não é um argumento que o inimigo tem para nos acusar ou nos condenar. O pecado precisa ser enxergado como uma oportunidade de termos a revelação daquilo que nós ainda somos deficientes, para buscar no Espírito a frutificação,
o aperfeiçoamento, para que sejamos libertos desses pecados. A história de Davi nos mostra um homem que, quando convencido pelo Senhor sobre o pecado, buscava ardentemente o arrependimento. Lá no Salmo 139, no versículo 23, Davi fala ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele tinha uma plena dependência em relação ao Senhor, para que o Senhor o conduzisse ao arrependimento. Nós vamos ler lá no livro de Romanos, no capítulo 2, quando Paulo fala para aquela igreja: vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento? É o Senhor que nos conduz ao arrependimento. A palavra não vai esconder os pecados de Davi. Davi foi um homem que errou muito, mas nós não iremos encontrar um só pecado que Davi tenha cometido mais de uma vez. Sempre que o Senhor falava com ele, sempre que o Senhor o convencia através do Espírito, através de um profeta, Davi se arrependia, porque ele tinha um coração quebrantado. E além de perdoado, o Senhor o aperfeiçoava através da frutificação, para que ele não vivesse mais aquela mesma vida. O arrependimento, ele é uma decisão de não andarmos mais nos mesmos caminhos e andarmos num novo e vivo caminho, um caminho onde a gente venha a entregar ao Senhor os frutos que Ele quer colher. Que essa palavra possa estar direcionando a sua vida, que você possa estar buscando no Senhor esse arrependimento real e verdadeiro. Quero deixar aqui uma reflexão. Onde estão os frutos que provam o seu arrependimento? Que você possa estar compartilhando essa palavra com outras vidas, para que o Senhor possa estar alcançando aperfeiçoamento em mais vidas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.